hoje a oportunidade de nos superar. Amém, queridos? E você vai viver esse poder da superação. E é incrível, né? Porque é superação. Você vai ter que ter uma superação para poder superar o que você precisa. Porque às vezes a gente faz, batalha, ora, jejua, dá 7 voltas, faz tudo o que precisa fazer. Mas às vezes não é suficiente. Quem aqui já batalhou, orou, fez um monte de coisa e não conseguiu ter o resultado que desejava? Sabe o que isso mostra? Às vezes não é em tudo. Muita coisa que a gente faz, se empenha, se coloca, as coisas acontecem. Outras têm um pouco mais de resistências e dificuldades. E hoje essa palavra vai trazer para você o poder da superação. E você vai, mais do que você está fazendo, você vai fazer aquilo que é espiritual. Amém? Às vezes nós fazemos até por uma atitude religiosa. Fazemos até por osmose. Você já faz, já está acostumado, já faz o jejum, já ora e já nem sabe mais o que está fazendo. E hoje o Senhor vai trazer a palavra que vai abrir o teu entendimento. Amém? Vamos ficar de pé. E eu quero dar boas-vindas a todos que nos acompanham aqui, diretamente do Renascer Hall Rio de Janeiro, em Vila Isabel. E nós estamos agora ao vivo, amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, hoje é o domingo da superação, e nós temos hoje a palavra de Deus que está no livro de 1 Reis, vou pedir só um pouquinho mais de luz aqui, tá? 1 Reis, capítulo 19, e o Espírito Santo falou no meu coração e do bispo, nós estávamos conversando sobre essa palavra, que existem hoje 4 pontos que nós vamos trabalhar a superação, amém? Você vai olhar para esses 4 pontos e você vai se entregar, você vai se posicionar, você vai orar, você vai fazer aquilo que você sempre faz quando você deseja alcançar algo, mas você vai fazer mais do que isso. Você vai colocar o teu coração e você vai se entregar enxergando o que realmente Deus tem para a tua vida. Em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Todos acharam? Quem não achou, tem aqui o telão para acompanhar, amém? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Porque Elias tinha confrontado os profetas de Baal e do poste ídolo e todos tinham sido mortos. Então ela disse: assim como você fez e os meus profetas foram mortos, eu também vou te matar. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida. Você pode repetir? Levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? A morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, uma árvore bem grande. E eis que o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre a pedra em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a
dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, você pode ler comigo? Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à direita da caverna. E eis que veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido de extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Leia comigo todos em voz alta o versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirás em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Levante as suas mãos. Fala: Senhor, eu preciso viver esse poder da superação. Envia a tua palavra. Me livra daquilo que pode me matar. E me traz a tua cura hoje, Senhor. Eu abro o meu coração. Eu abro a minha mente. E eu estou aberto para que a tua palavra transforme hoje o meu entendimento, mude a minha postura, e eu saia daqui para viver os maiores milagres da minha vida, porque o inimigo não vai poder roubar a promessa de Deus e o propósito de Deus da minha vida, em nome de Jesus. Envia a tua palavra, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos e abençoa o teu povo, e cada um que nos ouve, nos assiste, seja abençoado, liberto e curado para viver esse poder da superação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ai, Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar em primeiro lugar de Elias. Nós acabamos de ler um texto, até fiz questão de ler um pouquinho mais, para que a gente pudesse entender todo o contexto desse momento na vida de Elias. Elias, vocês sabem, foi o maior profeta de Israel. Mesmo Eliseu tendo a porção dobrada de Elias, amém? Fazendo o dobro de milagres, também sendo um profeta muito importante, Elias
continuou sendo o maior profeta de Israel, porque nem morrer ele morreu, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Amém, queridos? E olha só, esse era o propósito, o plano de Deus para a vida do profeta Elias. Só que Elias não sabia que um dia Deus o arrebataria. Ele não sabia que ele não ia morrer de morte morrida como todos nós, mas que ele ia ser levado numa carruagem de fogo. Eu tenho certeza, se ele soubesse disso, o que ia acontecer? Pode Jezabel e a endemoniada que for do inferno, do capeta, que isso não vai me atingir, porque eu já sei qual é o final da minha história, não é verdade? Você não pensaria assim? Ninguém vai conseguir me matar, porque eu não vou morrer. Eu vou subir numa carruagem de fogo para o céu. Oh, glória, aleluia. Né? Só que o Senhor Jesus já escreveu uma história de vitória para você. Deus já escreveu uma história que você vai passar por um monte de coisa, mas vai chegar no final, não só no final, né? Estou dizendo que muita coisa vai passar, mas no final, tudo vai dar certo. Então por que que a gente fica tão desesperado? Qualquer coisa que acontece com a gente já entra em pânico, a gente já começa a pensar muita coisa. Não é assim com você, né? Você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de preocupação. Eu estou falando daquelas lutas, aquelas guerras que vêm para te acabar, para acabar com você. Estou falando de lutinha básica não, porque até aí, né, querido, pelo amor de Deus, né? E Elias, ele passou por um dos momentos mais difíceis da vida dele, apesar de já ter enfrentado a fome, porque houve a seca em Israel, ele teve que profetizar, porque Jezabel, só para a gente entender um pouquinho, Jezabel era uma rainha de Tiro e de Sidom, o pai dela, ele era um sacerdote em Sidom, e ele, só para vocês terem uma ideia, ele usurpou, como ele era sacerdote de Baal, ele usurpou o trono, ele roubou o trono do rei de Sidom, para assumir o trono, matando o próprio rei. E Jezabel era uma princesa, né? E ela, por causa de interesses políticos entre Tiro e Israel, ela se casou com um rei de Israel chamado Acabe. Acabe veio daquela herança, né, de religiosos que acreditavam em Deus. Houveram reis bons, fiéis, justos, que temiam a Deus, mas houveram reis terríveis, que cometiam abominações piores do que reis de outras nações que adoravam outros deuses. E Acabe, ele, quando se casou com Jezabel, ele deixou que Jezabel governasse em seu lugar. Então vamos dizer assim, ele era um rei banana. Ele era um rei que era levado por uma mulher maligna e endemoniada, porque ela também era sacerdotisa de Baal. E quando ela casa com Acabe e entra em Israel, ela começa a matar todos os profetas. Se eu tivesse lá, né, estava amarrado, eu ia ser Elias, mas com certeza eu estava na mira dela. Todos os profetas estavam na mira, porque ela queria o quê? Ela queria destruir o culto ao Deus vivo. E ela trouxe os seus profetas, que eram 450 profetas de Baal e 400 que era do poste ídolo, que era uma outra entidade que era demoniada do mesmo jeito. Então, só para começar, ela trouxe 850 profetas para começar a disseminar o culto a Baal, e o povo de Israel foi se contaminando. O povo de Israel foi deixando de ter um contato com Deus e foi se contaminando com esse Deus de Baal, que era o Deus da fertilidade.
que era conhecido como Deus da abundância, um Deus que dava prosperidade. Por isso Elias se levanta, ele vai diante de Acabe e ele fala: por causa dessa idolatria, por causa do teu sentimento, o Senhor vai fazer o céu se fechar e não vai ter mais chuva na terra. E por 3 anos e meio não choveu, e o povo começou a sofrer uma seca, a escassez, inclusive Elias. Mas o Senhor levou ele para o ribeiro de Quizon, e ali sustentava, tinha água para ele, e também vinham os corvos e davam carne para Elias. Até que depois ele foi lá na casa daquela viúva, né, e em Sarepta, e levou ali, e ela foi e abençoou a vida dele até vir as chuvas dos céus. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Elias não era um profetinha qualquer. Elias era o maior profeta de Israel. E ele viu muitos profetas serem mortos. Ele viu a ação daquela maligna. É até legal, eu achei ver esses dias, né? Vai ter na Record a história de Jezabel. É a próxima novela, né? Então assistem, que é bem legal. Até para a gente conhecer um pouquinho a história. Então, Jezabel, ela exercia um poder e um domínio muito grande na vida de Acabe, que era o rei, o marido dela, e ela trazia essas influências. E Elias foi, confrontou os profetas, ele foi para o monte Carmelo, e ele confrontou os profetas, porque o povo estava dividido. Fala, casa dividida não prospera. E ali Elias convocou o povo, para que o povo pudesse entender quem realmente era Deus sobre eles. Se era Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ou se era Baal. O povo estava contaminado, o povo estava vivendo assim, uma divisão. Uns acreditavam, outros não, e muitos estavam distantes da verdade. E quando Elias confronta aqueles profetas, o que acontece? Ele ora, ele pede para que o verdadeiro Deus mande fogo do céu, porque quem mandaria fogo seria o Deus deles. Se Deus é Deus, amém. Se Baal é Deus, então vocês vão saber agora quem é Baal, quem é Deus. E ali, confrontando aqueles homens, sacerdotes, profetas, cultuaram, invocaram Baal e nada aconteceu. E quando Elias orou, amém, tem todos os detalhes, o fogo desceu e todo o povo declarou o quê? Só o Senhor é Deus. Você pode declarar, igreja? Só o Senhor é Deus. Mais uma vez. Só o Senhor é Deus. Amém? Isso foi maravilhoso. Isso foi uma vitória. Deus usou a vida desse homem de Deus para confrontar. Em nenhum momento Elias teve medo. Em nenhum momento Elias teve dúvida de quem era Deus, de quem ele era. Ele não tinha nenhum tipo de confusão. Mas o dia que Jezabel viu que os seus profetas tinham sido mortos, ela mandou uma ameaça direta para Elias. E ela disse: amanhã você vai morrer. Da mesma forma que você matou os meus profetas. Ela quis dizer o seguinte: eu pessoalmente vou te matar, Elias. E o que acontece quando nós muitas vezes somos confrontados diante de uma coisa dessa? É claro que num primeiro momento nós vamos sentir medo. É claro que a gente vai pensar: meu Deus do céu. É claro, eu me levantei, eu me posicionei, eu confrontei principados, potestades, dominadores. E o que a gente pensa muitas vezes é uma retaliação, não é? Às vezes você pensa: porque eu vou à igreja, porque eu oro, porque eu faço jejum, porque eu estou de repente à frente de um ministério, porque de repente eu evangelizei uma pessoa, ou porque eu fiz algo extraordinário diante de Deus, agora o inferno contra-ataca, e eu estou perdido. Fala assim: Deus não é Deus de confusão. Fala de novo:
Meu Deus do céu, o Deus que te deu vitória, o Deus que colocou palavras na tua boca, o Deus que te usou poderosamente, Ele não é o mesmo Deus que pode te livrar? Amém? Nós precisamos ter consciência que quando nós mexemos no mundo espiritual, quando nós confrontamos o inferno, ele vai querer sim contra-atacar, mas você vai levantar a tua mão e você vai declarar: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Comigo está o braço forte do Senhor, com eles estão o braço da carne. Maior é o que está em você, querido. E hoje é dia de você entender que às vezes essa afronta, esses ataques, eles querem tentar fazer com que você tenha um sentimento de pequenez, um sentimento de impotência. Você muitas vezes se coloca como vítima. Será que eu merecia, depois de tudo que eu fiz? Será que eu passar por isso é justo, depois de tudo que eu fiz? A questão não é ser justo, e a questão não é se você merece. A questão é que o inimigo, ele quer parar o mover de Deus na tua vida. Só que ele vai ficar querendo, porque ele não vai poder parar o ungido de Deus. Amém? Não vai parar a tua vida. Por isso você vai viver hoje esse poder da superação, em nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar para você. E esse primeiro ponto faz com que nós possamos viver a vitória contra todo ataque e situações que querem nos levar para cavernas. Fala assim: hoje está caindo por terra toda ameaça que quer me colocar em cavernas. Amém? O que aconteceu na tua vida que fez você parar? O que aconteceu na sua vida que fez você desistir daquilo que Deus tinha para você? O que aconteceu nessa trajetória, na sua relação com Deus? Para Elias foi a boca de uma profetisa do inferno para dizer que ia matá-lo. Eu não sei o que foi que aconteceu com você, o que o inimigo jogou na tua cabeça, que você acha que Deus não te ama mais, o que o inimigo jogou nos teus sentimentos, fazendo com que você não se sinta mais amado de Deus. Quantas vezes, quando as portas se fecham, quando os nossos sonhos não se realizam, quando você coloca toda a tua fé, toda a tua força, e não adianta nada, o inimigo quer colocar um sentimento de fracasso, quer fazer com que você se sinta menos importante diante de Deus, porque você pensa: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus deixou essa luta, essa ameaça, essa afronta, essa perseguição contra a minha vida, contra a minha família? Por que eu estou passando isso no meu casamento? Porque o inimigo tem se levantado dentro da minha própria casa? Porque eu não estou conseguindo enxergar a pessoa que eu já fui um dia? O que aconteceu nos sentimentos de Elias? Aquele homem, cheio do poder da palavra e da unção de Deus, fazer ele se sentir o pior homem da terra, a ponto de querer desistir da própria vida. E nós muitas vezes sofremos ameaças, na qual nós somos levados para cavernas. E na caverna, eu vou dar um tempo. Na caverna, eu vou reavaliar a minha vida, a minha fé, o que realmente está valendo a pena e o que não está valendo a pena mais. O quanto está valendo a pena pagar um preço
E o quanto eu não preciso passar por isso mais. Eu vejo muitas pessoas que um dia estavam no altar, pregando, aconselhando, hoje estão sentadas no último banco de igrejas. Amém. A gente se despede de quem está assistindo, acompanhando, e viva uma semana com muito louvor, sabendo que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Basta somente esperar.